Amém? Amém. Irmãos, eu tenho ministrado, Deus tem ministrado no meu coração um tema por esses dias que eu creio que ele serve para nós de alguma forma, né? Que é sobre opressão, depressão, sobre desistência, né? Sobre quando a morte ela vem e sonda o nosso coração, a nossa vida, né? E hoje eu perguntei para o Senhor várias coisas, né? E a única coisa que ainda fica no meu coração é esse tema, sabe? E eu queria partilhar com vocês de algumas palavras ali em Provérbios, né? Primeiro em Salmos, se você for lá em Salmos 116, ele vem e fala assim, ó, lá no verso 3: as cordas da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Aqui o salmista ele está falando a respeito de como ele estava se sentindo. Ele estava se sentindo muito preso, ele estava como se cordas o amarrassem, como se ele não tivesse mais motivação ou escolha ou possibilidade de sair dali onde ele estava, né? E o texto diz assim: as cordas da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza, né? Quantas vezes, né, as pessoas elas podem estar dessa forma, ou até mesmo nós, mediante a uma aflição, mediante a uma impotência, mediante a uma situação que nos coloca nessa condição de angústia, de morte, de tristeza, de prisão. Aí o texto diz assim: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus é cheio de compaixão, o Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou, né? É interessante que quando a gente está nessa circunstância, alaciado, preso, como é difícil a gente buscar o Senhor, como é difícil a gente buscar a ajuda de alguém, como a gente faz algo que aqui no texto de Salmos, ele fala aqui, ó, Salmo 118, verso 1 diz assim: quem se isola busca o seu próprio interesse e se insurge contra a vaidade e sabedoria. Provérbios 18, verso 1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita o senso. Outra versão: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Como a gente não pode se isolar, como é importante a gente entender que a gente é um corpo, que a gente vive com várias pessoas, mas comunidade, né? A gente não é, o nosso corpo ele é formado por várias células que formam quem nós somos, mas uma célula individual ela não é um corpo, ela é uma célula, né? E assim nós também somos. Jesus ele nos compara a um corpo, né? Unido, junto, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, um sendo auxiliado para o outro. Mas nessas circunstâncias, quando a gente entra nesse lugar de tristeza, as cordas nos cercam, a gente acaba buscando o isolamento. E a Escritura nos aconselha não buscar o isolamento, mas buscar sim ajuda, buscar sim cooperação, buscar sim intercessão, buscar que alguém venha e nos auxilie. Sabe quando você está caindo, vem um te segura do lado, vem outro te segura do outro, para que tu não tenha nem a opção de querer cair, né? Assim como ali o profeta estava com as mãos assim, né, Moisés, e aí vem um segurou do lado, outro segurou do outro, para que ele não cedesse, para que ele não desistisse, para que ele não perdesse ali aquela intercessão que ele estava, sabe? Ele era o profeta, ele era ali o homem de Deus do momento, né, Moisés, ele era a pessoa daquele momento para estar fazendo aquela intercessão, para estar ali, mas se não tivesse alguém auxiliando e cooperando com ele, ele não ia conseguir, ele não ia perseverar, sabe? Provérbios 13, verso 12 diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Tem uma versão que diz, né, que a esperança tardia
é câncer nos ossos, sabe? É morte. Quando você vê a coisa não florescendo, a coisa não andando, vai tempo e vai tempo e vai tempo, você começa a entristecer, você começa a amargurar teu coração e começa a gerar morte, começa a gerar câncer dentro de você. Mas a Bíblia diz que quando você pega, né, mas o desejo, travou aqui, cara. Mas o desejo cumprido, pode deixar quieto. Não tá não. Agora tá. Antes estava também. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida, né? Então, quando o desejo é cumprido, quando a coisa ela se cumpre, você floresce, você fica feliz, você fica de uma forma que o teu rosto brilha, né? Porque você consegue ver ali a mão do Senhor, você consegue ver os teus projetos, os teus sonhos se estabelecendo, e isso gera vida na gente. Mas o que é interessante? O interessante é que quando a gente imagina em depressão, opressão, tristeza, angústia, dor, a gente acha que um cristão ou alguém que é cheio de Deus não está suscetível a viver isso, né? E isso não é uma verdade, sabe? A gente está suscetível a viver isso, mas mesmo que a gente esteja suscetível a viver isso, a conduta ela tem que ser a mesma. Ela tem que ser a mesma. E aí você vê aqui em 1 Reis, capítulo 19, quando fala, né, da fuga de Elias para Herobe. Elias ali tinha matado vários profetas, ele tinha cumprido um desejo ali de Deus ali, né? Ele tinha colocado por terra 450 homens, sabe? Então assim, ele tinha vindo de algo grandioso, não era pouca coisa, sabe? Ele tinha manifestado a glória de Deus, fogo veio do céu, secou ali as coisas, e de repente ele recebe uma ameaça, né? O texto aqui fala assim, ora Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com ele o que ele fez com os outros. O que era a ameaça de Jezabel? Eu vou matar Elias. Eu vou matar Elias. E aí o que é interessante nisso tudo? Pensa comigo. Um homem debaixo de uma palavra, debaixo da mão de Deus, né? E ele era tão audacioso que ele dizia assim: vai acontecer conforme o Deus ao qual estou na presença dele. Então eu estou falando de um homem que estava debaixo da presença de Deus, mas quando ele deixou a seta entrar no coração dele, a palavra entrar no coração dele, ele se perdeu, né? E o texto ele vai explicar que Elias teve medo. E o que gerou medo nele? A informação, a palavra, a ameaça, a circunstância, aquela situação gerou medo nele, sabe? E aí continua dizendo: Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Então a fuga de Elias agora foi para o quê? Para se manter, para se proteger. Ele se isolou, porque agora ele estava buscando o quê? Ficar salvo, né? E normalmente a gente acha essa conduta mais correta do mundo. Será? Ele não buscou uma direção de Deus, ele mesmo procurou socorro nele mesmo. Percebe isso? E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto a caminho de um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Olha a oração de Elias. Elias não estava pedindo livramento, Elias não estava pedindo uma direção, Elias não estava pedindo para onde ir. Elias deixou aquela informação entrar dentro dele. Ele estava pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Por que essa comparação? Toda vez que nós nos comparamos a alguém, nós perdemos o propósito.
Toda vez que nós olhamos para o outro, esquecemos que Deus nos chamou com um propósito diferente. Nós somos indivíduos, né? Assim como Jesus ele faz essa alusão ao corpo, cada parte do corpo ela tem uma função. Jesus é o cabeça, ele que direciona, ele que guia, ele que conduz, mas cada partezinha, não tem como eu comparar esse dedo a essa parte do braço, mas essa parte do braço é tão importante quanto esse dedo, porque um sem o outro não tem sentido. Para que se eu tiver esse cotoco e não tiver os dedos, qual é o sentido da minha mão? É um cotoco, não é isso? Eu preciso ter o complemento, preciso ter a plenitude. É claro que eu consigo fazer alguma coisa com a falta desse dedo, sim, eu consigo, mas não vou ter a mesma habilidade que alguém que tem a mão completa, que está com as ligações completas, sim ou não? E essa é a ideia é que a gente consiga ter habilidade para cumprir o propósito quando a gente está em unidade, quando a gente está um com o outro, sair do isolamento, sair desse lugar da onde a gente acredita na informação da morte, onde a gente acredita na informação do mundo, sabe? Onde a gente se conforma, é assim mesmo, todo mundo fica doente, eu sempre tive isso, eu sempre vivi com essa enfermidade, eu sempre vivi com esse problema, eu sempre não sei o que. Cara, a gente não pode se conformar com essas coisas. A gente tem que buscar em Deus a direção. A gente tem que fazer a oração correta. Imagina, eu vou chegar para Deus e vou dizer assim: ó Deus, eu quero a morte, eu quero desistir. Sempre foi assim, então que continue assim. É assim? Essa é a oração? Esse é o conselho que você vai pedir de Deus? Aqui ele não pediu um conselho, ele simplesmente já definiu qual era o propósito, qual era o fim, né? E é interessante que quando ele chega aqui, ele diz assim, ó: tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Porque todas as vezes que a gente entra nesse lugar de angústia, de dor, a gente se isola. É o momento que a gente quer ali ficar quietinho, que a gente quer orar. Não, é o momento que a gente quer dormir, que a gente quer ficar num canto olhando pro nada, que a gente entra num momento caixa na televisão, que a gente não quer falar com ninguém, sabe? E esse momento é um momento perigoso, porque é um momento que você começa a ouvir a tua alma, as tuas vozes, as vozes do inferno, as vozes do medo, as vozes do pânico, as vozes do terror, né? Aleluia. Mas olha que interessante. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Por quê? Porque nesses momentos, né, Deus ele sempre vai estar sinalizando algo para a gente. Mas sabe o que é interessante? Às vezes a gente entra nesse lugar de tanta corda, tanta prisão, tanta angústia, que a gente até vai buscar uma palavrinha para saciar o mínimo no nosso corpo, mas não ao ponto de fazer a gente sair do lugar. O anjo veio ali e tocou ele. Quem queria ver um anjo aqui? Todos nós queremos ver um anjo, né? A gente acha que o fato de você ver um anjo, de você ver um milagre, vai ser o suficiente para fazer você mudar a tua vida. Será, irmãos? De repente, né? Elias olhou ao redor e ali junto a ele, na sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e deitou-se de novo. Foi o suficiente? Não. O coração de Elias precisava mudar. Elias precisava olhar para a informação que Deus tinha para ele. Elias precisava se alimentar de algo dos céus. Não só um alimento físico, mas um alimento espiritual para o seu ser. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, ao monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Sabe o que é interessante? Esse alimento físico fez com que ele continuasse mais uma jornada, mas o coração de Elias não mudou. Às vezes as pessoas falam: quando eu fizer academia eu vou melhorar, quando eu fizer tal coisa eu vou melhorar, quando eu comer tal coisa eu vou melhorar, quando eu encontrar um marido, quando eu encontrar uma esposa, quando eu encontrar tal coisa, quando eu ganhar mais eu vou melhorar.
eu quero te dizer, você vai caminhar mais um período, mas você vai voltar para o mesmo lugar, porque você não venceu o que precisava ser vencido. Você precisa vencer o que precisa ser vencido na tua vida. É de dentro para fora. O externo não vai conseguir mudar o teu interior. Você precisa ouvir o que Deus está falando para você. E aí ele continua dizendo, né? E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo, Elias? Interessante, né? Você vê que ele caminhou um período, mas de repente ele vai de novo, se isola. Ele se isola de novo. Caverna é lugar de isolamento. Mas ao mesmo tempo que a caverna é um isolamento, ela é uma proteção. Proteção do sol. Proteção das coisas externas, da chuva, do frio. E aí de novo se isola, porque está buscando proteção. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Sabe o que é interessante? Toda vez que a gente entra num lugar desse, o nosso coração vem para fora de verdade. Aqui agora Elias está mostrando como ele se considerava, como ele se via. Ele se via como o único capaz de fazer algo. Ele se via como o cara fiel. Quando você se vê dessa forma, você nunca vai conseguir enxergar de fato a mão do Senhor. Você nunca vai conseguir aproveitar o máximo do que Deus tem para a tua vida, porque você vai estar sempre olhando para a tua justiça. Você vai estar sempre olhando para a tua obra. Você vai estar sempre olhando o quanto você merece. Será que é por merecimento? Será que é por causa disso? Se fosse por merecimento, Jesus não precisava ter vindo. Era só você ir lá cumprir um papel, cumprir algo que fosse determinado, e você seria salvo. É dessa forma? Não faz sentido quando você para e entende. Se eu preciso fazer algo, então o algo no sentido para ser salvo. O que ele nos ensina? Crê no Senhor Jesus e será salvo. É isso que você tem que fazer. É crer, porque é pela fé. Na fé naquilo que ele fez, na fé no Filho de Deus, na fé em Deus por ter enviado o seu Filho, na fé em Deus, porque ele disse em Abraão, né? Em Abraão serão bendita, tu e a tua casa. Em Abraão. E quem que isso representa? A herança de Abraão é Cristo. Ele é a herança, ele é o Filho de Deus, ele veio na sua genealogia. Aleluia. E aí o texto continua dizendo, olha, e o Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Não estava, diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Sabe o que é interessante? Quando a gente está nessa angústia, nessa tristeza, nesse lugar de prisão, a gente quer ver assim algo acontecer para a gente crer, né? O monte se fender, o vento abrir tudo, o terremoto esbugalhar para você conseguir enxergar Deus. E sabe o que é interessante? Deus nunca vai estar fazendo essa placa dessa forma quando você já tiver a estrutura de alguém que creu. Eu estou falando que Elias tinha acabado de ouvir a voz de Deus, acabado de cumprir um propósito, acabado de fazer algo grande para Deus. Então precisa você entender que Deus está dentro de você. E no silêncio da tua alma, você precisa encontrar Ele. Porque enquanto ela estiver barulhenta, você vai precisar dizer para ela: alma, quieta-te. Alma, quieta-te. Alma, silencia.
para que você possa ouvir o Senhor. E olha que interessante, né? Aí o texto diz assim, ó: e depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. O que ele fez? Ele saiu. Ele saiu. Você precisa ir em direção ao Senhor. Você precisa sair desse lugar onde você fica recluso, se protegendo, se blindando, num lugar que, por mais que esteja ruim, você está confortável. Porque é a tua zona de conforto. É a zona onde você não se expõe, é a zona onde você não pede ajuda, é a zona onde você não, de fato, bota para fora o que está acontecendo dentro de você. Porque o turbilhão está aí dentro da tua alma. Às vezes você sozinho você pede a morte. Às vezes você orando você fala: Deus, para que tudo isso? Por que está acontecendo isso? Por que não muda? Por que não acontece nada? Por que nada de fato acontece, Pai? Como era esperado, sempre a morte me cerca, sempre a circunstância está aí, trazendo agonia para o meu coração. E aí você pega e diz: Deus, eu quero a morte. Essa é a vontade de Deus? Quero te dizer, a Escritura diz: Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, vai ter prazer na tua morte. Crente, creia, creia, creia e verás a glória de Deus. É necessário que nós venhamos a crer. Aleluias. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou eu o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para te suceder, e você como profeta. Sabe o que é interessante? Quem conhece a história sabe que ele ficou debaixo de uma palavra tão maldita, que ele entrou num funeral tão violento, que ele não foi e ungiu os reis. Ele desobedeceu o Senhor, porque ele olhou para ele não olhou para a palavra do Senhor. Pare de olhar para as tuas obras, pare de olhar para a tua força, pare de olhar para a tua estrutura. Ele não olhou para a palavra do Senhor, e ele foi ao caminho e ungiu apenas o seu sucessor. Ele declarou morte no seu ministério. Ele declarou morte na sua história. Ele declarou o fim, a interrupção do propósito de Deus na vida dele. Foi isso que Deus determinou sobre ele? Era para Eliseu ungir os reis? Porque foi ele que ungiu, não foi Elias. Deus deu uma ordem clara: vá e unja. Por que nós queremos fazer da nossa forma? Porque olhamos para a nossa limitação, olhamos para as nossas forças. Pois a Escritura diz: quando tu está fraco, eu te faço forte, porque é na tua fraqueza que eu me aperfeiçoo, porque é na tua limitação que de fato você deveria entregar para que o Senhor pudesse fazer algo. Sabe o que é interessante nesse texto? Deus não está falando que Ele necessita que você esteja fraco. Ele está dizendo que quando eu nos sentimos fracos, nós queremos alguém que possa nos suprir, alguém que possa nos fortalecer, alguém que possa ser por nós. Como é difícil a gente ter esse coração humilde. Como é difícil a gente ter o coração aberto para o Senhor de verdade. Como é difícil a gente fazer como o centurião: basta apenas uma palavra, basta apenas uma palavra, basta apenas uma palavra. Nós queremos ver muitas coisas acontecer.
Mas o milagre de Deus vai chegar na tua vida em muitos momentos, quando você descansar a tua alma, quando você sair do barulho, quando você sair do medo, quando você pegar um louvor como esse está tocando e você falar: quer saber de uma coisa? Eu vou te adorar. Jó estava ali em meio a tormenta, em meio a angústia, em meio a um monte de notícia que aterrorizava qualquer pessoa. E ele olhou e disse assim: adorarei. Eu vou adorar. Eu vou adorar. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus não é você dizer: ah, eu te adoro. Isso não é adoração. Adorar a Deus é você reconhecer quem Ele é. Senhor, tudo tu podes. Senhor, sobre ti está o poder, sobre ti está o louvor, sobre ti está a glória. Nada pode impedir o agir do Senhor. Nada pode impedir o agir do Senhor. Por que o agir do Senhor tem sido impedido na tua vida? Porque você tem olhado para as cordas que te cercam. Porque o agir do Senhor tem sido impedido na tua vida? Porque você tem olhado para a notícia de Jezabel, para a notícia ruim que te cerca. Por que o agir do Senhor tem sido forte na tua vida? Porque você tem preferido ir para as cavernas. Você tem preferido procurar Deus na tempestade. Você tem preferido procurar Deus no terremoto. Quando Deus fala: dentro de ti eu falo contigo. Dentro de ti eu falo contigo. Dentro de ti eu falo contigo. Vem para fora, caminha, porque eu te dou alimento, eu te capacito, eu te fortaleço. Eu mando o mensageiro trazer a mensagem necessária, o alimento necessário, a força necessária para que você continue. Então, nessa noite, eu quero te dizer: olha, só Ele cura os coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Salmo 147. Ele determina o número das estrelas e chama cada um pelo nome. Quantas estrelas existem nas constelações? Deus conhece o nome de cada uma delas. Se Deus conhece o nome de cada estrela, Deus não vai conhecer o teu nome. Deus não vai saber quem você é. Deus não vai saber a tua história. Deus não vai saber o que você necessita. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, porque andam e não se cansam. Sabe por quê que a pessoa consegue chegar nesse nível? Porque ela espera no Senhor. Ela espera no Senhor, ela não fica buscando em si mesma, ela não fica olhando para a circunstância, ela não fica olhando para o desafio, ela não fica olhando para aquilo que está acontecendo, ela não fica se comparando. Imagina, Elias diz: eu não sou maior do que os meus pais. O que é isso? Uma comparação. Sabe o que acontece? Quando Davi está ali diante de Golias, Davi não diz: os meus irmãos são menor do que eu. Não, ele diz: ah, Golias, quem é tu, incircunciso? Quem é você? Eu vou contra ti, contra o Senhor dos Exércitos. Essa é a nossa força, é o Senhor dos Exércitos. Essa é a nossa garantia, é o Senhor dos Exércitos. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa força, essa é a nossa vitória. É quando Deus está por nós. É quando o Senhor estabelece uma palavra. Então eu quero dizer aqui para você: a esperança, ela pode até estar parecendo que está gerando câncer e morte em você, mas sabe o que acontece? O desejo cumprir a árvore da vida. Deus vai cumprir o desejo na tua vida. Deus vai cumprir a vitória sobre você. Se você ousar sair da caverna, ousar sair desse lugar de morte, ousar sair desse lugar de tormento e ir para o lugar onde você vai conseguir a voz de Deus, sai para fora, sai para fora, sai para fora. Deus está falando com pessoas aqui: Lázaro, sai para fora, Lázaro, sai para fora. Eu vim nessa noite aqui rolar a pedra para que você saia do teu sepulcro, para que você saia da tua morte, para que você saia do lugar de derrota, para que
você saia do lugar de ruína. Saia para fora, saia para fora, saia para fora, saia para fora. Nós estamos desatando laços aqui, nós estamos desatando aqui feridas, nós estamos desatando aqui, desenrolando aquilo que está morto, desenrolando aquilo que está te prendendo, desenrolando aquilo que está estabelecendo um decreto de morte sobre a tua vida. A vida sobre ti, a vida sobre a tua casa, a vida sobre a tua história, a vida sobre a tua geração, a vida sobre ti. Deus está estabelecendo sonhos novos. Deus está dizendo: é para você sim ungir reis, é para você sim cumprir propósito. Sabe o que significa você ungir ali Eliseu? Deus está dizendo: há sim posteridade sobre a tua casa, a posteridade sobre o teu ministério, a posteridade sobre aqueles que vão vir depois de ti, há legado sobre a tua vida, a história para você deixar para os outros. Alabacassodecai. Você vai deixar legado, você vai deixar legado, você vai deixar legado, aleluia. Os teus filhos, a tua família, a tua parentela vai saber quem foi você. Eles vão continuar aquilo que você começou, aleluia. Amém, irmãos? Debaixo dessa palavra, debaixo disso que Deus está falando hoje, nunca esqueça, só Ele cura os de coração quebrantado. É tempo de nós nos quebrantarmos diante do Senhor, para que essa cura seja completa na nossa vida, para que essa cura seja verdadeiramente estabelecida sobre nós. Amém? Coloca a mão no seu coração e ore comigo agora. Fala: Senhor Jesus, nesse momento, nós queremos sair da caverna, sair do local de notícia ruim. Nós entendemos, Tu és a nossa força, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso auxílio. Pai, Tu nunca nos desamparou. Obrigado, porque no meio do fogo Tu és o quarto homem, no meio da guerra Tu és o nosso general, no meio da angústia Tu és o nosso alívio. Obrigado por este óleo de alegria. Obrigado por este óleo de alegria, pela Tua vida neste lugar. Nós ousamos crer e vamos caminhar, crendo, sem comparação, sem olhar para trás, olhando para o alvo. Tu és o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra.